Olá, pessoal do terceiro ano A, tudo bem com vocês? Olha lá, nós vamos começar a nossa aula, tá? Que é a aula hoje do dia 18 do mês 8 do mês de agosto do ano de 2021. Nós vamos começar com a aula de português. Passei para vocês 3 páginas, né? Falando sobre o uso da letra G, né? Ga, go, gu e do som da letra G, Gi. Eu já falei com vocês sobre esses encontros, essas sílabas, né? Mas mesmo assim a gente vai retomar porque tá aqui dentro do livro, tá bom? Então, uma retomada desse conteúdo. Eu estou na página, então, 197 do livro. Então, vamos ler. Caminhos da língua, uso do G e do GU, tá? A. 1. Leia o trecho da reportagem abaixo. Bumba meu boi, folguedo, é tradicional manifestação folclórica brasileira. No Amazonas, a cerca de 400 quilômetros de Manaus, desde 1913 se realiza o famoso Festival Folclórico de Parintins. As cores vermelho e azul que representam respectivamente os bois garantido e caprichoso tomam conta do bumbódromo especialmente construído para a realização da festa que acontece no final do mês de julho. Então, o que é folguedo? Folguedo é uma festa de tradição popular, que geralmente envolve canto, dança e música. Então, tem uma apresentação com estes dois tipos de bois, o boi garantido e o boi caprichoso, certo? Letra A. Então, nós vamos fazer duas questões de interpretação desse textinho, pequeno texto, falando sobre, então, um costume, uma tradição lá da região norte do Brasil. No Festival de Parintins, qual festa do folclore brasileiro é celebrada? Bumba meu boi. Então, é a primeira palavra ali lá em cima, tá vendo? Do nome, Bumba meu boi. B. Nesta festa são representadas duas figuras caracterizadas pelas cores vermelha e azul. Quais são os nomes dessas figuras? Então, respectivamente, né, os bois garantido, que é vermelho, e caprichoso, azul, tá bom? Os bois garantido e caprichoso, tá? Depois, na página 198, tá escrito assim, 2. Copie do texto as duas palavras que têm a letra G. Então, nós temos garantido e folguedo. E folguedo. Separe as sílabas das palavras que você escreveu. Depois circule as sílabas que tem a letra G. Então, G de garantido, garantido. Então, G. Depois, folguedo, folguedo. 3 sílabas. E aí, o G. G e o G. Veja que são escritos de maneira diferente. O G, go, gu, a gente não precisa de U para ficar com esse som. Agora, o G e o Gui, lembra do Gui, do Guilherme? Eu falei para vocês. Gui de Guilherme, então tem o G, o I. E Gi de Giovana, que são os meus filhos. Gi é G com I, tá? Gui e Gi, lembrem disso. 3. Leia em voz alta as sílabas dos dois grupos a seguir. Então, grupo 1, Ga, Go, Gu. E o grupo 2, Ge, Gi. Agora, leia algumas palavras correspondentes ao grupo 1 e 2. Grupo 1, garantido, gorro e guloso. E grupo 2, folguedo e guiar. A. Nas sílabas destacadas nas palavras do grupo 2, qual letra está entre o G e as vogais E e I? Então, a gente vê a letra U. B. Essa letra é pronunciada? Não. Não, a gente faz esse som. G e Gui. Não tem som esse U. O som representado pela letra G na palavra garantido é o mesmo som representado por ela na palavra guiar? Sim. Tá? Sim. D. Escreva outras palavras em que a letra G representa o mesmo som que representa a palavra garantido. Então, olha lá. Nós temos, o livro passa algumas sugestões. Então, seria assim, ó, gaivota, algodão, agulha, fogueira e guindaste. É o mesmo som. Quando a letra U aparece entre a letra G e as vogais E e I, que é o G e o Gui,
G de guerreiro e G de Guilherme, tá? Na sílaba, o som G é semelhante às sílabas G, Go, Gu. Então, G, 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 Go, Gu, como escreve? G, G com A, G, G, U, E, Gui, G, U, I, Go, G, O e Gu, G, U. G, 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 Go, Gu, que seria o som dessa família silábica, tá? 4, página 197. Brincadeiras com palavras como parlendas, trava-línguas e adivinhas também fazem parte da cultura popular, tá? E que tal brincar um pouco dando respostas às adivinhas? O que é o que é? Tem rabo de gato, olho de gato, orelha de gato, mas mia como gato, mas não é gato. Então, é a gata, né? Resposta é a gata. Depois, o que é o que é? É verde como mato, não é mato, mas não é mato. Fala como a gente, mas gente não é. É o papagaio. O que é o que é? Com 10 patas vai de lado, constelação tem seu nome, não tem pescoço e é catado porque é gostoso e se come. É o caranguejo. Caranguejo. A. Nas respostas, o som representado pelo G é igual ou diferente? É igual, ó. Gata, papagaio e caranguejo. G. G, G. B. O que há de diferente nessas palavras em relação ao uso do G? Na palavra caranguejo, a gente usa o U depois do G. E na palavra gata e papagaio, nós não usamos. Então, é o som G e G, mas G é GA e G é G-U-E, tá? 5. 5. Forme dupla com um colega. Descubra a palavra intrusa em relação ao som. Não dá pra gente fazer essa interação de duplas com colegas. O que a gente pode fazer é sozinho mesmo. Então, olha lá. Vamos ver qual é o intruso de cada grupo. Grupo 1. Igarapé, gorro, gaita, cantiga e guizo. Então, a palavra aí que tá fora é a palavra guizo, porque igarapé é gá, go, de gorro, gaita com gá e cantiga com gá. E guizo é G-U-I, gui. Então, guizo, você faz um X, que é a palavra o quê? É a palavra intrusa. Grupo 2, ninguém, guia, guerra, mangueira e garrafa. Então, aí tem mais o gue e o gui, e a palavra que tá diferente aí é garrafa. Grupo 3, guerreiro, gueixa, gesso, guisado e gado. Então, olha lá. O que tá de diferente aí é deixa eu ver, o grupo 3 é o gesso. O gesso tá diferente, tá? O som G, né? Grupo 4, galinha, gorila, guloso, artigo e guincho. Então, a palavra que é intrusa aí é o guincho, porque não tem esse som gogo. É o gui, é o G-U-I, tá bom? E aí a gente para por aqui hoje em português. Depois, nós vamos para a aula de ciências. Nós falamos um pouquinho sobre a metamorfose dos animais. Tem animais que os filhotes não parecem com os adultos, então eles têm que sofrer uma transformação. E aí nós temos a transformação, a metamorfose da rã e a clássica transformação da borboleta. Então, a metamorfose da rã, olha lá. Que tal conhecer a metamorfose da rã? Acompanhe as fases. Então, a fase 1, olha lá. A rã adulta põe ovos gelatinosos na água. Depois, fase 2. Em cada ovo forma um girino, uma larvinha, tá vendo? Ó, nesse estágio, ele não tem pernas, e sim cauda. No 3, olha lá. À medida que o girino se desenvolvem, surgem pernas traseiras, olha lá, perna de trás. E depois as pernas dianteiras devagarzinho vão surgindo. Então, a cauda, ela desaparece lentamente. Então, some a cauda e aparecem as perninhas. Então, das traseiras, primeiro as traseiras, depois as dianteiras, as da frente. E na fase 4, nós vemos a rã adulta, sai da água e passa a viver em ambientes úmidos. Então, ela sai da água, por isso chama anfíbio, tá? Dois lugares, duas vidas. Vida na água, né? Ela passa um tempo na água e passa um tempo fora dela, mais próximo da água. Ela gosta de ambiente úmido, a rã, mas ela fica fora, tá? Metamorfose da borboleta. Então, aí nós temos a clássica metamorfose da borboleta. Fase 1. As borboletas podem pôr um ou vários ovos em uma folha. Depois, na fase 2, dentro do ovo, então sai a lagarta, que é Clode, né? O ovo abre, quebra, e ela se alimenta de folhas. Ela come bastante para ganhar bastante energia.
Depois, na fase 3 ali, ela, quando ela está bem nutrida, né, ela comeu bastante, aí ela se prepara para a fase da pupa ou crisálida, tá bom? O corpo da lagarta se transforma e ela não se alimenta durante algum tempo, ela fica ali dentro do casulinho ali da crisálida, fica ali, né? O que? Se desenvolvendo, se transformando então de lagarta para a borboleta que a gente conhece. E na fase 4, então, a gente vê a finalização dessa transformação, com a borboleta já formada, voando por aí, né? Sai desse casulo, né, como borboleta e voa. Página 95. As etapas da metamorfose de um tipo de besouro, a joaninha, estão fora de ordem na ilustração. Indique os quadrinhos, a sequência correta das etapas. Então, olha lá, a sequência correta, vejam, 1, então tem o quê? A lagartinha, 2, olha lá, um bichinho, 3, aí ela fica com a pupa, com uma crisálida, como na borboleta, e aí depois, no final, 4, ela se transforma numa linda joaninha que a gente conhece. 1, então, o que acontece lá? Os ovos são colocados em uma folha, olha os ovinhos, né? Depois, 2, nascem as larvinhas, olha lá, que se alimentam das folhas. 3, as larvas alimentam-se e transformam-se em pupa. 4, depois de um tempo, o besouro já está formado. Olha lá, 1 são os ovos, não é a lagarta ainda. Então, número 1 são os ovos. 2, observe abaixo as fases da vida do mosquito. Mosquito, aquele mosquito que fica picando a gente, né? Volte na página 93, né? E observe a onça com seus filhotes, que nascem o quê? Como a fase adulta. Os filhotes são igualzinhos na fase adulta. Qual a diferença entre o desenvolvimento da onça pintada e do mosquito da imagem? Então, o mosquito da imagem, ele passa por uma metamorfose, assim como a arranha, a borboleta, o besouro, tá? O besourinho, até atingir a fase adulta. Enquanto o filhote da onça pintada já nasce parecido com o adulto, não tem o que? Metamorfose. Igual a gente também não tem nenhum tipo de metamorfose, a gente já nasce igual o que? Ao adulto, tá bom? Depois, página 50 do livro de matemática. Então, olha lá. 1. Registre a operação feita com material dourado em cada caso. De novo, material dourado. Olha lá, letra A. Nós temos 3 barrinhas, tá? Com 10 unidades, são 3 dezenas. Então, 30. E 5 cubinhos, que são 5 unidades. 35 mais... Aí, então, tem uma barrinha de 10 e cubinhos, 7 cubinhos de uma unidade. Então, 35 mais 7, 35 mais 17. E aí, como faz? Faz aquilo que a gente falou, a gente desmembra a barrinha de 10 em 10 cubinhos de 10 unidades, tá? 10 unidades, olha lá. E aí, forma essa quantidade. E aí, a gente tira 35... a gente soma 35 mais 17. Aí, somando dá isso, olha lá, ele se transforma, tá? Uma barrinha de 10, olha lá, uma barrinha de 10. E aí, a gente forma essa barrinha, tá? Ah, não precisa desmembrar. 1, 2, 3, 4. Não precisa desmembrar. Você junta, então, os cubinhos, tá? E forma uma barrinha de 10. Isso mesmo, forma uma barrinha de 10. Não tá desmembrando, tá formando mais uma barrinha. Então, formando mais uma barrinha dá 50, né? 5 barrinhas mais 2 cubinhos. Então, dá 52. 35 mais 17, 52. Número 52, tá? B. Na letra B, olha lá, nós vamos fazer conta de menos, e aí que ele desmembra, tá bom? Então, veja que ele pega uma barrinha ali do 64 menos 37, então ele desmembra, certo? Uma barrinha, e aí o que acontece? Ele corta aquilo que precisa, né? 37, certo? 64 menos 37. Cortam 3 barrinhas e 7 unidades. E aí, surge, então, o número 27. 64 menos 37 é igual a 27. 2.
Observe os ábacos e descubra as operações representadas. Então, olha lá, no primeiro ábaco da letra A, nós temos o número 30, né, na dezena, e 7 na unidade. Aí depois, mais. Então, tá colocando. Então, veja que tem uma flechinha azul para baixo. Mais 24. Então, você vai pôr mais 2 na dezena e mais 4 na unidade. E aí, o que acontece? E aí que você vê que na unidade vai precisar o quê? Trocar 10 unidades ali por uma na dezena. Tira ali, tira. Que tem 10. Se formou 10, mais de 10 na unidade, você tira 10 da unidade e pega, põe mais um anelzinho na dezena, tá bom? E aí, somando tudo, 37 mais 24, então ficou 61, 6 dezenas e uma unidade. B, ali no primeiro ábaco a gente tem 7 dezenas e 4 unidades. Depois, menos. Depois a gente vai ter que, o quê? Tirar menos 36, tá? Menos 36. E aí, a gente vai o quê? Vai fazer o seguinte. A gente vai, primeiro, trocar um anel da dezena, olha lá no segundo ábaco, por 10 unidades. Troca, então, um anel e troca por 10 unidades. Coloca, tira o anel na dezena e coloca 10 na unidade. Aí, no terceiro ábaco, o que acontece? Aí, você tira. Aí, você vai tirar o que precisa, ó, 74 menos 36. Tá tirando o 3 da dezena e o 6 da unidade. E aí, sobra o quê? 3 dezenas e 8 unidades, tá bom? Na página 50. Página 51. Eu gosto de fazer contas assim, vocês sabem disso, né? 3. Calcule o resultado das operações a seguir utilizando os algoritmos usuais da adição e subtração. Então, 43 mais 17. 43 mais 17, unidade embaixo de unidade, dezena embaixo de dezena. 3 mais 7, igual a 10. Vai 1 lá em cima, tá vendo? Umzinho. 4 mais 1, 5, mais 1, 6. 60. Depois, B. 56 menos 29. Então, olha lá. Unidade embaixo de unidade, dezena embaixo de dezena. A conta sempre começa pela unidade. 6 menos 9. Professora, não tenho condições de fazer. Verdade. Então, você empresta 1 da dezena e corta ali o número. 5 menos 1, 4. Então, 9 para chegar no 16. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 7. Põe 7, né? Chega até 16, deu 7. 4 menos 2, 2. Então, deu 27. C. 337 mais 522. A conta, coloca unidade embaixo de unidade, dezena embaixo de dezena e centena embaixo de centena. A conta sempre começa pela unidade. 7 mais 2, 9. 3 mais 2, 5. E 5 mais 3, 8. 859. Depois, D. 846 menos 325. Coloca os números um embaixo do outro, unidade embaixo de unidade, dezena embaixo de dezena e centena embaixo de centena. Então, 6 menos 5, 1. 4 menos 2, 2. E 8 menos 3, 5. 4. Crie um problema de adição com base nessa imagem e dê para um colega resolver no caderno. Não precisa, você vai fazer sozinho. Então, olha só, eu pensei nesse caso em um problema assim, ó, olhando essa figura. Quando o sinal do recreio tocou, 27 crianças desceram para o pátio da escola. Minutos depois, desceram mais 16 crianças. Olha aí, conta, né? E aí, o que acontece? Quantas crianças desceram para o pátio? Então, desceram 43 crianças para o pátio. Por quê? Porque 26 mais 16 dá 43. 27 mais 16. 7 mais 6 dá 13. Vai 1. 2 mais 1, 3, mais 1, 4, 43, tá bom? Número 43, certo? Então, hoje são essas as atividades que você vai fazer, tá bom? Ainda tem a aula do professor Teca, que ele vai passar para vocês online, tá? E aí você faz as atividades, presta atenção que são as aulas do professor de educação física, beleza? Então, um ótimo dia para vocês e até mais.